a gente começa o Guará News com a polêmica do caso Bruno Matos, que foi assassinado a facadas na madrugada do dia 6 de outubro em uma comemoração da vitória do senador eleito Roberto Rocha. Bruno não resistiu e morreu. O irmão dele, que também ficou ferido, e um amigo conseguiram se recuperar. O irmão da vítima chegou a reconhecer 2 suspeitos. No dia 15 deste mês, o vigilante João Nascimento Gomes chegou a confessar o crime. 5 dias depois, voltou atrás e negou ter matado o advogado. Um caso com reviravoltas. Primeiro, vamos relembrar todos os acontecimentos. Já era madrugada de domingo para segunda. Eleitores de Roberto Rocha comemoravam a vitória do candidato ao Senado em uma casa no bairro do Olho d'Água. Entre eles estavam o advogado Bruno Matos, o irmão dele, Alexandre Matos, e o amigo Kelvin Santos. Após uma discussão por conta do som alto, Bruno Matos é morto a facadas e outras 2 pessoas ficam feridas. O principal suspeito é Carlos Marão, vizinho do local onde ocorria a comemoração. No mesmo dia, ele é levado para a delegacia e tem a prisão preventiva decretada. No dia seguinte, o corpo de Bruno é velado com muita comoção e pedido de justiça por amigos e familiares. Em entrevista à TV Guará, o promotor Cláudio Guimarães afirma que a festa aconteceu com o som alto, fora dos padrões permitidos, e que não havia qualquer tipo de autorização. Ali é uma área estritamente residencial, jamais uma festa daquela proporção poderia ter acontecido a 40 metros das residências, com um palco profissional. Após os primeiros depoimentos, surge o nome de mais um envolvido, o DJ Diego Polari, que teria participado da briga. No dia 10 deste mês, uma sexta-feira, as testemunhas fazem reconhecimento facial e identificam Diego Polari como um dos autores do crime. Em depoimento aqui no 7º Distrito Policial, no bairro Turu, Alexandre Matos confirmou a participação do DJ Diego Polari e de Carlos Humberto Marão Filho no assassinato do advogado Bruno Eduardo Matos no último dia 6 de outubro, durante uma comemoração no bairro Olho d'Água. Um dia depois, o vigilante João Nascimento Gomes, uma das testemunhas, de forma surpreendente, confirma a autoria do crime. Por conta deste depoimento, o delegado Márcio Dominici decide concluir o inquérito e aponta o vigilante e o DJ Diego Polari como autores do crime. Carlos Marão é inocentado. Cerca de 2 semanas após o assassinato, amigos de Bruno fazem uma caminhada da paz. Neste mesmo dia, uma comissão de direitos humanos vai até a sede da Secretaria de Segurança Pública cobrar uma investigação complementar. O depoimento pode ser questionado ainda judicialmente. O novo advogado pode pedir que ele seja ouvido novamente e aí ele pode contar a versão atual da história. A polícia cria uma comissão para apurar novamente o crime. Neste mesmo dia, o pai da vítima diz não acreditar na versão da polícia e do vigilante. O outro meu filho, que foi sobrevivente, com um amigo, sabe que o vigia não foi a pessoa que cometeu o assassinato. Gente, não existe coisa mais óbvia do que o depoimento das pessoas que foram vítimas. Depois de todos esses desdobramentos, o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Luiz Antônio Pedrosa, afirma que o vigilante João Nascimento Gomes foi coagido. A TV Guará consegue de forma exclusiva uma entrevista com o vigilante que confirma que foi forçado a assumir a culpa do crime
pelo próprio advogado Adaiá Martins Rodrigues Neto. Quinze dias depois do crime, o advogado Adaiá Martins Rodrigues Neto nega qualquer tipo de coação ao vigilante. A polícia vai reabrir a investigação e a família da vítima continua sem respostas sobre como e o porquê da morte do advogado Bruno Rodrigues Matos. O Sistema Guará teve acesso com exclusividade a trechos do depoimento do vigilante João José Nascimento Gomes ao delegado Márcio Dominici, no 7º Distrito Policial, no dia 15 deste mês. Foi neste depoimento que o vigilante assumiu ter matado o advogado Bruno Matos na madrugada do dia 6 de outubro. Veja. Aí eles começaram a bater nele, agredir ele, foi aquele tumulto todo. E eu tô abaixado aqui para pegar a cachorra, aí vieram os três para cima de mim. E eu fiquei nervoso porque eu nunca participei de briga nenhuma, confusão nenhuma. Aí meu nervoso subiu e eles com uma garrafa na mão, no momento que ele fez a vena, eu pensei que ele ia me bater com o dedo. Aí eu puxei a faca só para me defender. Não foi com intenção de eu fazer mal algum. Entendeu? Aí o nervosismo foi tomou conta de mim. E como foi o outro, o que ficou com a faca nas costas? Como foi essa situação? Doutor, foi no momento que um escapuliu dentro do buraco. Aí o outro veio para ajudar ele, eu pensei que ele vinha e era me agredir novamente. Ele ainda estava com algo na mão. Depois da confissão do vigilante João José Nascimento Gomes, ele voltou atrás e disse que foi coagido pelo advogado para assumir a autoria do crime. Nós mostramos ontem aqui, com exclusividade no portal tvguará.com e no jornal Maranhão Acontece, uma entrevista com o vigilante. O advogado me prejudicou. Ele falou, se eu confessasse para ele, para o delegado, ele ia trabalhar a meu favor, que eu ia ser favorecido. Quais os tipos de favorecimentos? Eu não ia descer para as Pedrinhas, eu tinha 3 opções que eu poderia ficar, né, o corpo de bombeiro, ou militar, ou no retorno do Bom Preço. Ele disse que no máximo eu ia passar 3 dias detido e depois ia responder em liberdade. O senhor acreditou? Ele pediu para mim confiar nele, que ele ia trabalhar para isso. Olha, eu não posso afirmar nada porque eu não vi nada do que ocorreu durante a briga. O som estava muito alto e eu estava apenas fazendo minha ronda. Quando eu fui passando no meio deles, eles começaram a perguntar para Marão por que ele tinha quebrado o retrovisor, né? E se ele sabia quanto custava um. E aí eles ficaram teimando. Nesse momento eu já estava passando. E Marão pediu para mim prender a cachorra que estava na rua. E eu saí em busca de prender a cachorra. Como o som estava alto, eu não ouvi nada do que ocorreu. Só na volta é que eu ouvi o tumulto deles se estaponando. A TV Guará tem o compromisso de mostrar todos os lados da notícia. Depois de ouvirmos o vigilante João Nascimento Gomes, que disse ter sido coagido, hoje, com exclusividade, vamos ouvir o advogado Adaiá Martins Rodrigues Neto. Adaiá negou ter coagido o vigilante e ter oferecido privilégios. Veja na reportagem de João Carvalho Júnior. O advogado rebate as declarações e por que aceitou assumir a defesa. O primeiro contato dos dois foi no escritório de outro advogado. Teve uma conversa informal comigo e com ele e explicou o que havia acontecido. Isso foi na terça-feira passada. Aí da terça-feira eu fui na quarta de manhã na delegacia, não consegui falar com o delegado. À tarde eu fui lá e expliquei que o vigia queria dar o depoimento dele. Então assim foi feito. Aí já no final da tarde, da quarta-feira, eu levei ele até a delegacia e lá ele prestou o depoimento dele. O advogado teria acertado R$20 mil para assumir o caso. A irmã do vigia pagou apenas uma parte, menos da metade. Quando o advogado Adaiá e João conversaram pela primeira vez,
o vigia assumiu o crime. A mesma versão. Inclusive, eu tenho até o colega Marcos Rodrigues, ele testemunhou também essa conversa informal que ele teve comigo e com ele. Com a nova versão dada pelo vigia, o advogado passa a ser questionado, o que leva ele a ter que explicar o que aconteceu. As novas declarações do vigia levou até mesmo a Ordem dos Advogados Seccional do Maranhão a se manifestar sobre o caso. De acordo com o presidente da Comissão de Direitos Humanos, pode ter ocorrido má instrução. Ontem à noite eu preparei 2 queixas-crimes por calúnia e difamação, tanto contra o seu João, quanto a irmã dele, e irei protocolar ainda no final de hoje, no Fórum Desembargador Sarney Costa, e irei procurar também a OAB para falar o que aconteceu. Se for para depor alguma coisa, eu estarei à disposição. Inclusive, eu tenho um vídeo do depoimento dele, que mostra que não houve nenhuma coação. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa vai ouvir amanhã a mãe do vigilante João José Nascimento Gomes. O presidente da comissão, deputado estadual Bira do Pindaré, comentou sobre o assunto. Eu aceitei um pedido da deputada Elisiane Gama para ouvir a mãe do vigia e já designamos para o dia 22, próxima quarta-feira, às 8h30 da manhã, a oportunidade de ouvi-la, né? E dessa forma a contribuir de maneira auxiliar nas investigações e na formação de uma convicção sobre o que realmente aconteceu por trás da morte do jovem advogado Bruno Matos. Há muitas especulações, né? Há muitas coisas que não foram esclarecidas, né? De que forma a comissão pode ajudar a esclarecer esses fatos? Bom, eu reforço, é no sentido de auxiliar, porque quem preside o inquérito é a polícia, né? Quem comanda as investigações aí é a polícia e o Ministério Público, e nós não podemos interferir de maneira direta, mas podemos, enquanto comissão, enquanto poder autônomo, auxiliar com informações que cheguem até nós. Então, a oportunidade de ouvi-la é nesse sentido, de buscar elementos que possam reforçar o entendimento e garantir também, dessa forma, a participação de toda a sociedade, né? Dos familiares do Bruno Matos, dos amigos, dos partidários, de todos aqueles que queiram, de alguma forma, também colaborar com informações.